Olá, seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Um podcast que está aqui para abençoar a tua vida e com certeza te trazer histórias inspiradoras que vai trazer relevância e um conteúdo aí abençoador para a tua vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um cara assim, ó, um dos maiores vendedores que eu já conheci, e não só vendedor, hoje ele é empresário e tem uma história linda, inspiradora, de muito desafio, pessoal, de muitas barreiras, muitas travas, muita coisa difícil esse cara já passou. Mas foram essas dificuldades que fizeram com que ele alcançasse o resultado que ele tem hoje. Hoje eu estou aqui com o William Molina. É uma satisfação ter você com a gente aqui hoje, cara. Quero dizer que, primeiramente, quero agradecer por você ter aceito o convite, né? E eu acredito que tudo que você vai contar pra gente hoje aqui, as suas insights, as dificuldades, o que você fez para vencer, os princípios que você manteve para alcançar o resultado hoje, eu tenho certeza que vai abrilhantar muitas vidas aí. William Molina, seja muito bem-vindo, tá? Um prazer ter você com a gente aqui no Abençoando Negócios. Conta um pouco da sua história, como que aconteceu, como que você veio parar em Campo Grande, diretamente lá de Belo Horizonte, não, de Belo Horizonte não, de Ipatinga? Divinópolis, isso aí, Divinópolis, Minas Gerais, passou por BH e tá aqui hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo história, é isso aí. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado, Nicolas. Primeiramente, cara, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu acredito fortemente que iniciativas como essa mudam vidas, mudam trajetórias, e vai ser um prazer enorme poder contribuir, contar um pouco da minha história, de uma trajetória que realmente eu acredito que seja inspiradora. E eu vou contar com tudo. certeza. Vou contar tudo com detalhes aí. Um pedacinho que você contou pra mim esses dias atrás, eu já fui, rapaz, falei, cara, a gente pensa, pessoal, às vezes a gente olha a pessoa, a gente não conhece a trajetória dela, a gente acha até que, pô, o cara teve sorte, né, foi fácil, mas muito pelo contrário. Uma vez eu ouvi o Leandro Carnal dizendo que sorte é nome que o vagabundo dá pro sucesso dos outros. Então, assim, a sorte, eu acredito que a sorte ela é uma união de vários fatores, de persistência, de garra, de determinação, de muito trabalho. Isso que eu acho que é sorte, William. Vamos lá, sem mais delongas, conta pra nós como que aconteceu tudo isso aí, da onde que é o William, quem que é a mãe do William, quais que são as raízes do William. Ô, Nicolas, e quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Exatamente. É desse jeito. Mas o William, eu digo que eu sou de Divinópolis porque eu fiz minha carreira lá. Legal. Porém, eu nasci em Passos, sul de Minas. Sul de Minas. Uma cidadezinha de 100 e poucos mil habitantes. E sempre vim de uma família empreendedora, sempre tive uma veia empreendedora. E confesso que cheguei nesse nível hoje, não foi porque eu quis, pra te falar a verdade. Legal. Sou aquela pessoa que a primeira mentalidade que teve, o primeiro pensamento que teve foi sobre trabalhar com educação física, fisioterapia, porque eu gostava muito de esporte. Então eu tentei ser jogador de futebol há um tempo atrás, inclusive cheguei a jogar em categoria de base, então totalmente focado nisso, né? Mas o propósito, né, o chamado, ele falou mais alto, e inclusive durante essa trajetória foi cheia de altos e baixos. Então em Passos, Minas Gerais, foi teoricamente a parte menino do William, né? Onde eu joguei bola, onde eu fiz amizades, brinquei. E onde eu comecei a me transformar em homem foi em Divinópolis. Legal. Então eu já fui pra lá trabalhando, inclusive... Você tinha quantos anos quando você foi pra Divinópolis? 14 anos de idade. 14 anos, já trabalhava? Fui pra lá trabalhando, exatamente. Legal. E minha mãe e meu pai, né? Eu chamo de pai porque meu pai biológico, ele faleceu. Tava na barriga da minha mãe ainda, então não conheci. Então meu pai biológico quem eu considero como pai, e já adianto também que perdi ele também. Então minha mãe é uma guerreira, ela tem 2 percas de companheiro, de parceiro, né? Mas o Lucas, ele é meu pai de consideração e é dele que eu vou começar a falar aqui agora. Então a gente veio pra Divinópolis, né? Fomos pra Divinópolis e teve uma loja, né, dos meus pais lá, aquelas lojas de R$1,99, o pessoal que deve estar assistindo, escutando aí, deve já ter ouvido falar disso, e realmente era aquela de preço único. Legal. Onde realmente você entrava e tudo era R$1 ou tudo era R$1,99. Então eu comecei a trabalhar naquela loja. E aquele pensamento que toda criança tem, né? Vou começar por cima. Aonde que ele vai me colocar? Na gerência, na supervisão, na parte financeira? Com 14 anos de idade. Exatamente. Aonde que eu vou começar? E eu comecei no degrau mais baixo que tinha, que era o quê?
todo mundo chegava no caixa com uma cestinha de mercadorias, né? E como era tudo R$1,99, a pessoa vai colocando. E aí chega lá, dá R$200, a pessoa, opa, não era isso que eu tava buscando, não. E aí começa a devolver, deixar no caixa essas mercadorias. E a função do a função dele era pegar essas mercadorias e só devolver. Só devolver de novo. E eu perguntei um dia pro Lucas, né, pro meu pai, falei, por que eu tô nessa função? Ele pegou e falou, essa função é a função que você vai aprender tudo da loja. Porque tem vários setores, então quando alguém deixa alguma coisa no caixa, você não vai devolver algo no setor X só. Vai devolver no setor X, Y, no setor W. Então, automaticamente, eu passei a conhecer todos os setores da loja muito rápido. Então, foi ali que foi a estratégia dele para mim começar. E ele foi, né, desempenhou um bom papel e tudo. E fui crescendo. Então, eu fui depois repositor. O que era o repositor? Além de devolver as coisas, eu tinha uma gôndola para cuidar. Sim, legal. Então, eu mantinha ela totalmente abastecida, exatamente. Chegava a mercadoria do fornecedor, você ia lá e colocava, fazia exposição. Gôndolas. Legal. Mas eu sempre fui do atendimento, não tinha jeito. Então eu sempre fui daquela pessoa que gostava de conversar, que saía da minha zona ali, do local que eu abastecia, e ia para os outros, prestando um atendimento. E isso começou a ser reparado. Então automaticamente eu fui subindo com essa empresa, né, dos meus pais inclusive, mas foi muito meritocrático. Eu falo que isso me ensinou demais. Então eu fui subindo até conseguir gerência e tudo mais. Só que eu fui um cara que nunca gostei de nadar em piscina. E ali eu tinha bordas, eu tinha limites, né, enfim. E eu queria nadar no mar. E aí foi que eu trabalhava com produtos da China, importado, né. Uhum. Então minha mãe, todas as vezes que ela comprava alguma coisa, tinha um pessoal que oferecia pra ela também bijuterias, que também vem da China e tudo mais. Sim. Então oferecia, mas sei lá, não tem nada a ver bijuteria com utilidade doméstica. Então ela ficava só com a informação e não passava isso adiante. Até um belo dia que ela teve um start e ela resolveu montar uma loja de bijuteria. Só que bijuteria é moda, cara. Então não é aquele negócio que você compra, utilidade doméstica, recicla pouco, né? Você tem só que manter ali tudo em dia e tudo mais. Só que a moda, ela recicla mensalmente. Então a minha mãe, ela não estava conseguindo dar atenção para essa loja de bijuteria que aquilo ali, né, tinha que ter. Então, isso já se passaram 4 anos, tá? Tô resumindo, que senão nós vamos ter que fazer uns 3 podcasts aqui pra contar essa história. Mas eu imaginei, devia estar com uns 18, 19 anos ali. Acabei de entrar na faculdade de administração de empresas. Então eu fiquei durante 4 anos ali nesse processo. Olha o tanto que demorou pra me crescer na empresa, hein? Por isso que eu falo que foi meritocrático. Então em 4 anos eu atingi gerência e tudo mais e comecei como só devolvendo a mercadoria. Beleza, só que aí eu entrei na faculdade. E quando você entra na faculdade, é aquele boom de informação, né? Então eu comecei a querer realmente parar de nadar em piscina, que é o que eu disse, e tava buscando algo pra fazer. E em meio a isso, minha mãe abriu essa loja de bijuteria. Só que igual eu tava te dizendo, ela não tava conseguindo dar atenção a essa loja de bijuteria que ela merecia, porque moda, ela é sazonal, ela vai mudando demais. Sim, e aí precisa de um cuidado ali maior. Exatamente, cara. Tem que olhar o que a novela apresentou, o que as blogueiras estão usando. E minha mãe não tava com tempo pra isso. E aí, eu estudando administração de empresa, com um ânimo à flor da pele. E aí eu vi que essa loja de bijuteria iria fechar. Minha mãe não ia dar seguimento a isso. E aí eu comecei a trabalhar nesse setor da empresa, nesse braço da empresa de bijuteria. Até então trabalhando somente como alguém que cuidava diretamente. Mas eu tinha uma costa muito larga, que era quem? Meu pai. Então se eu errasse alguma coisa, meu pai e minha mãe, né? Sim. Se eu errasse, me segurava. Então eu podia empreender, podia fazer algumas loucuras, mas eu tinha um freio ali me puxando, né? Me freando, me colocando no prumo, vamos dizer assim, né? Em Minas Gerais fala prumo. E aí, beleza, o que aconteceu, Nicolas? Eu perdi meu pai nesse tempo. Então a gente já tava com a loja de bijuteria. As costas largas, o alicerce que você tinha ali, acabou. Exatamente. E foi muito do nada. Meu pai, eu saía pra andar de bicicleta com ele, cara, ele me deixava pra trás. Ele era um cara que tinha a melhor alimentação de casa era dele, a melhor alimentação de casa era dele. E era um cara que eu falava, velho, tá super saudável. Vida longa. Vida longa. E aos 42 anos de idade, Nicolas, ele teve um infarto lá em casa, na nossa frente, assim. E eu lembro direitinho, a gente socorreu, na época Divinópolis não tinha SAMU, né? E aí foi os corpos de bombeiro, demoraram um certo tempo. E a gente socorrendo meu pai. E aquilo foi muito complicado, porque eu abraçava ele, eu conversava com ele, ele saiu da minha casa com vida, sabe? E eu fui seguindo a ambulância, não sei se você sabe, mas eu fiquei me questionando, por que essa ambulância não tá indo rápido?
E aí o giroflex dela também não tava aquele giroflex animado, vamos dizer assim, né? E depois eu fui procurar saber, porque infelizmente no meio do caminho ele já teve uma outra parada e ele chegou no hospital sem vida, né? Então, assim, imagina como foi dessa notícia. Eu tenho, né, 2 irmãozinhos, mas na época eles tinham 5 anos de idade, gêmeos. Então, super apegado ao pai, né? E todo mundo saiu de casa esperando uma boa notícia. Ah, vai ter que colocar um marca-passo, alguma coisa do tipo. E imagina eu ter que dar essa notícia pelo telefone pra minha mãe, pra minha irmã. Na época ela tinha o quê? Minha irmã tinha uns 10 anos, eu acho. E meus 2 irmãozinhos gêmeos, que tinham 5. Você imagina eu ligando pra minha mãe, falando pra ela que nosso camisa 10 ali tinha falecido, por exemplo. Foi a notícia mais difícil que eu tive que dar na minha vida. E a partir dali foi que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Foi aonde eu tive que, cara, volta pra debaixo dos braços da mãe e vamos tocar a loja de utilidade doméstica junto, porque era a fonte de renda principal nossa. Sim. Era o caminho mais fácil. Vamos nessa linha. Ou, agora você não tem a costa larga mais. E aí, vai continuar com as bijuterias? E aí foi que eu tomei a decisão de realmente continuar. Levando um legado fortíssimo dele, de muitas coisas que eu aprendi, mas colocando muito também a minha veia empreendedora em jogo, em xeque. E aí, o resumo da história, eu atingi 14 lojas. Peguei com 1, 2 lojas e atingi 14 lojas numa expansão muito gigante, onde eu atingi quase que muitas cidades de Minas Gerais, inclusive. Abri loja em Belém do Pará também. Que legal, cara. Então já começou, eu tinha uma vontade de virar uma rede de lojas. E, inclusive, nesse meio do caminho, cara, é até legal falar isso. Eu tinha um faturamento que ele era de 50 mil em uma loja e eu cheguei a bater R$ 1 milhão. Então eu sei o gostinho do faturamento de 1 milhão que todo mundo almeja, né? Almeja. Então eu atingi isso com as 14 lojas. Então foi muito legal esse marco. Só que aí, Nicolas, trazendo um pouco pro lado espiritual da coisa, né? Que eu acho que é legal a gente conversar. Eu sempre fui cristão, cara. Sempre acreditei em Deus. Mas a gente vai se perdendo ao longo da caminhada, né? Então, da primeira loja às 14 lojas, eu lembro como se fosse hoje, Nicolas. Eu andando na rua, assim, me veio o Espírito Santo, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas na época eu não sabia. Me veio isso, você tá sumido da igreja, hein? E aí eu peguei e falei comigo mesmo. Igreja pra quê? Eu tô tão bem. Eu lembro como se fosse hoje. Igreja pra quê? Eu tô tão bem. E segui. Nicolas, pra que eu falei isso? Essas 14 lojas, ele desmoronou. Eu brinco que em 6 meses, eu tinha um patrimônio aí avaliado em 5 milhões. Ele, além dele desaparecer, ele virou dívida. Meu Deus. E aí a gente fala que quando Deus que tem que te mostrar alguma coisa, se ele tiver que te quebrar inteirinho pra te reconstruir de novo, ele faz. E foi ali que eu conheci verdadeiramente Deus. Conheci o que ele tinha pra mim. Foi na baixa. E você, se fosse pra você dar uma dica hoje, só pra um gancho nessa insight que você falou. Você tava bem, e você até disse que pra que igreja se eu tô bem? Pra que Deus se eu tô bem? Qual que é uma dica que você dá pra quem tá bem hoje, William? Fala assim, ó, pra você que tá bem, qual que é uma palavra que você pode entregar pra essa pessoa que tá nos assistindo? Fala assim, cara, você tá bem, velho? Qual que é a palavra que o William pode dar com essa insight que você teve nesses dias aí? Olha, eu conheci um cara ao longo da caminhada, né? Ele chama Wallace. Ele, inclusive, é proprietário da empresa que eu atuo hoje, que eu trabalho. Ele fala o seguinte, cara, agradece que a graça desce. Então, o que isso significa? Beleza, você tá bem, show de bola, cara. Isso é muito legal. Glória a Deus por isso. Só que você nunca pode esquecer de onde você veio, porque também você não vai conseguir saber onde você vai chegar. A gente fala que quem não sabe o caminho que vai percorrer, qualquer direção serve, né? Então, foi assim. E se Deus, inclusive, precisar de te quebrar, para ele te colocar no caminho, no propósito, na direção que ele tem para sua vida, isso vai ser feito. Então, isso aconteceu comigo. Ele tinha um propósito, ele tem um propósito para minha vida, e hoje ele está muito mais nítido do que ele era naquela época, que é abençoar pessoas através das vendas. Eu tenho isso como meta, como propósito de vida. Porque, isso, cara, é maravilhoso, quando você tem a definição do propósito, né? A definição do seu destino, você sabe para onde você vai. Isso é maravilhoso. E isso é tão legal, cara, que planos, ó, anota isso. Planos, eles podem ser rasgados, mas propósito não, cara. Propósito, você não consegue rasgar ele. Então, se por acaso você estiver indo contra, ele vai pegar assim, ó, e vai te colocar
no local onde você tem que ir. E se esse pegar não for um pegar delicado, dá glória a Deus também por isso. Porque senão eu não estaria aqui hoje, eu não estaria trabalhando hoje numa multinacional, não teria, eu não digo que eu já tô 100% da forma que eu gostaria de estar, mas com condição de estar. Então isso é muito importante, entender o caminho, entender o processo. Você consegue ver além da curva. Já sei onde eu vou chegar. Exatamente. Exatamente. E continuando ali, você teve todo esse processo, toda essa dificuldade aí, as lojas saiu de um patrimônio para uma dívida. Exatamente, Nicolas. Como que fica a cabeça, William? Nossa, cara, isso aí foi muito complicado. Eu tive 30 dias que eu não desejo pra ninguém, cara. Eu comecei a sentir as coisas que meu pai sentiu quando ele faleceu. Misericórdia. Então eu comecei a ter taquicardia na mente. E aí eu fui o médico virou meu psicólogo. Eu ia pro hospital 2 vezes por dia, no mínimo. Chegava lá, meu batimento, sei lá, minha pressão 12/8, tudo bem. E o médico só me acalmava. Só de eu entrar no hospital, Nicolas, eu já acalmava. Parecia que eu achava que eu ia morrer. Parecia não, eu achava que eu ia morrer. E já teve vezes de eu ter ido dirigindo. Cara, foi 30 dias que eu... Até suicídio eu pensei, cara. Pra você ter noção, que loucura que é isso. Então eu totalmente... aquela mudança, né? Que é aquele choque. E aí entrou um cara muito importante na minha vida. Leandro. Ele é um grande amigo meu. E que ele me apresentou Deus de verdade. Me apresentou Jesus de verdade. Então eu convidei ele pra trabalhar comigo. Eu ainda continuava com as 14 lojas, né? Não tinha quebrado, tava meio que em um declínio. Mas ainda tinha elas. E eu falei, vou levantar esse negócio. Quem que eu vou trazer? Um dos melhores vendedores que eu já trabalhei junto. Leandro, vem trabalhar comigo. Tirei o cara lá de Passos. Trouxe ele pra Divinópolis, com família e tudo mais. Porque eu queria franquear o meu negócio. Eu ia montar franquias e espalhar pelo Brasil inteiro. Convidei ele pra ser meu gerente de expansão. Beleza, esse Leandro veio, cara, e ele me ajudou... menos em vendas, pra te falar a verdade, do que ele é bom. Ele me ajudou a estar no caminho que eu tô hoje. Que legal, então, o que ele fez? William, eu queria te levar na igreja. Na época, eu não era ainda evangélico, né? Então, ele, cara, eu quero te levar na igreja. Eu tinha um bloqueio tremendo com isso. Então, cara, mas eu era meu amigo, por que eu não vou, né? Fui. Cara, cheguei lá, na hora que eu entrei na igreja, eu já senti um negócio diferente. Falei, que loucura. Beleza, mas aí tô ali vendo a pregação do pastor, né? E me conectando muito com aquilo, Nicolas. Mas aí chegou o momento do dízimo. Chegou o momento do dízimo e aí eu já travou tudo de novo. Não queria mais ouvir o que ele tava falando. E aí aquele preconceito, né? E aí, beleza. Só que no final, é legal eu falar isso também. Qual que era a pregação, né? Ele tava falando de a passagem de Lucas 5, que fala sobre aquela pesca maravilhosa, que Pedro não tinha pescado nada, e que Jesus manda ele voltar e jogar rede novamente. Foi essa passagem. E aí, beleza, escutei aquilo como se, nossa, William, joga rede novamente. Mas falou do dízimo, eu esqueci de rede, esqueci de jogar novamente, esqueci tudo. Mas beleza, era isso. E aí, quando ele me falou, olha, se alguém quer uma oração, ele foi muito delicado no apelo que ele fez ali, né? Se alguém só quer uma oração, cara, oração não mata ninguém. Eu pensei desse jeito. Vem aqui na frente. E eu fui. Só que eu não fui ali entregando minha vida pra Cristo, pra Jesus. Eu fui porque eu tava precisando de oração. E aí eu fui. Cara, eu chorei tanto, mais tanto ali. Só que não foi ainda minha virada de chave. Só que o Leandro chorou mais ainda por estar vendo aquilo. E ele continuou. Continuou aquele discipulado, né? E eu, me levando em célula, pra ser mais delicado comigo. E levando em célula de jovens e tudo mais. E eu indo. Ele foi sábio, né, cara? Muito, muito. E indo, cara, e como é que foi? Até que esse pessoal da célula contou qual era a igreja que eles iam. E eu acho que era um combinado entre eles não falar muito sobre isso pra ganhar a vida do William mesmo, né? Legal. E aí, beleza. Mas uma bela hora eles tocaram nesse assunto e me levaram pra igreja e eu comecei a ir nessa igreja. Só que aí, cara, no meio do caminho, eu tinha lojas em Belo Horizonte também, né? Aí que entra a história de Divinópolis, Belo Horizonte. Então eu tinha loja em Belo Horizonte, então toda semana eu tava em Belo Horizonte, principalmente durante a semana. E aí teve uma terça-feira, né, no Culto Fé da Lagoinha, o Leandro falou, William, vai ter um cara muito legal lá, que vai estar ministrando e tal. Quem que é esse cara? Todo mundo que deve estar assistindo conhece, David Leonardo. E aí, numa terça-feira, num Culto Fé, ele não era tão famoso igual ele é hoje, mas fomos. Chegou lá, David Leonardo começou e tudo, aquela coisa, lotada a igreja. E qual que foi a administração dele? Lucas 5 de novo.
Você acredita nisso, cara? Nossa, eu falei, mentira, Deus, o que você tá falando comigo? O que tá acontecendo? Eu comecei a ficar assim. E aí eu chorei mais do que quando eu chorei aquela primeira vez. Foi nessa. Só que eu ainda não fui ali na frente, porque eu já tava entendendo o que era o ir ali na frente pra entregar a vida pra Jesus, aceitar Jesus, né? E eu não fui, cara. Fui ainda aquele pé atrás, né? Mas totalmente tomado, coração tomado pelo Espírito Santo. Mas eu não fui. Beleza. E aí continuo, né? Minha história na igreja, em Divinópolis, indo. Até que um belo dia, as coisas indo... É uma coisa legal que todo mundo acha. Quando você começa a ir pra igreja, ou, né, tá mais próximo de Deus, que as coisas vão ficar fáceis. Isso não é bem assim não, tá? E assim foi comigo. Não foi porque eu tive essa mudança de chave que, o William agora virou uma super rede de franquias. Não. Continuou dando errado. Continuou dando errado. E aí, beleza, eu lembro direitinho. Eu acordei um dia 3 horas da manhã. A gente fala que 3 horas da manhã a fila é menor pra orar, viu, gente? Não sei se você sabe. Tô brincando. Mas eu acordei 3 horas da manhã e eu acordei, assim, desesperado, Nicolas. E eu falei com Deus assim, Deus, eu preciso que você fala comigo. Se você não falar comigo, eu vou acordar amanhã, vou jogar tudo pro ar. Tô de saco cheio. Desse jeito, com autoridade. Aquele negócio. E aí, veio o Espírito Santo na hora. Ué, William, como que ele vai falar com você? Vai materializar aqui na sua frente? Como que ele vai falar com você? Abre a Bíblia. Desse jeito. E aí eu abro a Bíblia, eu acho que aí foi em João. Mas em João também fala sobre a pesca. E aí, na hora que eu abri em João, assim, eu falei, Deus, me dá uma coisa diferente aí, né? Tipo, João, vou ler João, me manda pra Apocalipse, alguma coisa diferente. Mais forte. E aí eu abri em João, sabe quando você abre a Bíblia sem ver? Eu abri em João, e aí eu falei, então beleza, vou ler o que tá em João. Se eu não me engano, eu acho que é 20. João 20, ele fala sobre a pesca de novo, cara. Eu falei, não tem condição isso, não tem condição um negócio desse. As 3 vezes que eu tive em xeque, essa passagem ela foi direcionada pra mim. E é tão legal dessa passagem que aconselho fortemente vocês lerem depois, mas olha o que fala nela. Jesus não pede pra Pedro trocar a rede, trocar o barco, pra Pedro, inclusive, sei lá, comprar uma rede de ultra geração, mudar o mar, inclusive. Vamos pescar em outro lugar. Não. Deus só pede pra Pedro jogar a rede conforme Jesus tinha dito. Então aquilo pra mim foi muito forte, cara. Eu não preciso mudar o local, o mar. Segmento, nada. Exatamente, cara. Só bota Deus no barco. Bota Deus na direção. Bota Deus ali com um leme na mão dele. E assim foi. A partir dali, o próximo culto que teve, eu realmente fui na frente. Aceitou Jesus? Aceitei Jesus, sabendo o que eu estava fazendo. E dali em diante, começou essa trajetória, essa virada de chave do William, que foi pra perder as 14 lojas. Infelizmente, elas não existem mais. E aí eu tive 120 funcionários, 14 aluguéis para pagar, 120 funcionários para acertar, 14 cheque especial para acertar. Eu era um cara que comprava 500 mil reais por mês, então parcelava em 30, 60, 90. Então quando você quebra, você não tem mais condição de pagar isso. Então fornecedores para acertar. E isso com um menino de quê? 22 anos. Misericórdia. Sem saber o que fazer, sem meu pai pra me ajudar. Amigos abandonando. A minha ex-esposa também abandonando. E aí, cara, foi os 30 dias que eu te falei. Os 30 dias pensando em suicídio, sentindo tudo que meu pai passou, achando que eu ia morrer a todo momento. Isso você já tinha se convertido. No processo, né? Não, mas você vê como que é fundamental. Você imagina se você não tivesse... que seja um pouquinho de Cristo no seu coração. Exatamente. O que poderia ter acontecido? Não sei. Nossa, não dá nem pra pensar. Não dá pra pensar. Mas você pensa. Mas se você parar pra refletir, Deus, quando ele tem um propósito muito forte na vida da pessoa, ele dá um jeitinho de entrar, cara. Dá. Entendeu? Você foi buscar o Leandro lá em Passos. O cara saiu de Passos através da sua vida, que você queria que ele trouxesse resultados, entre aspas, financeiros. De vendas financeiras. E o cara veio com uma palavra que transformou a tua vida até hoje. Transformou a minha vida até hoje. Através... Cara, por isso que é importante, gente, quando você tiver a oportunidade, você que está nos ouvindo, você que já tem uma convicção aí de Cristo na sua vida, você não pode perder a oportunidade de falar do seu Salvador. Você não pode perder a oportunidade de colocar Deus nos seus negócios, né? Porque a partir desse momento que você transmite essa palavra, que você faz o ID, você pode mudar uma vida, você pode transformar uma geração, você pode tirar uma pessoa do fundo do poço
e colocar ela numa posição de estar abençoando outra vida, como o William tá fazendo aqui agora. Isso é maravilhoso. E o cara. Leandro, ele fez muito bem o ID, porque, vamos falar do Leandro. O Leandro hoje, ele é um pastor de jovens, Que legal, mas na época cara. o Leandro não era, cara. O Leandro era só o Leandro que tinha uma vida transformada em Cristo Jesus. E o ID, cara, o ID ele fala pra você ir e pregar o evangelho, né? Pra você ir quando você tiver um super conhecimento, quando você tiver, de uma maneira sobrenatural, não, É cara. só o ID. É só o ID. Pronto. E assim foi. Ele só falou de Deus pra mim, e aí o Espírito Santo e Jesus fizeram a parte deles. Isso que eu me permiti através da vida dele. Que legal. E aí você passou todo esse processo, William, ali, toda essa dificuldade absurda, né? Pensamentos aí ruins, pensamentos negativos. Aconteceu de fechar as empresas ali, veio a parte burocrática do negócio, de fazer acerto, de negociar com o fornecedor, aquele turbilhão de sentimentos maus, né? Sentimentos ruins, aquele monte de. Eu acredito que a pressão das pessoas na sua cabeça, misericórdia, 120 pessoas e fornecedor e aluguel e meu Deus. Cara, e que você acha que te fez forte para passar por esse processo e como que foi daí a partir desse momento, como começou a acontecer as coisas? É aquilo que você falou, né? Deus, ele estando na sua vida, nem que for um pouquinho, porque pode ser gradativo o crescimento, Sim. ele já faz uma diferença tremenda. Então, durante aqueles 30 dias que eu te falei, que eu fiquei Perturbado? eu resolvi me humilhar. O que é isso? A gente sabe a força do se humilhar, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu tinha um status muito grande na cidade. Então, eu sempre fui aquele cara que, a mãe de um amigo meu tá com a geladeira ruim. Eu chegava com a caminhonete lá, com a geladeira lá de presente pra ela. Eu era um cara que jogava bola no clube. E minha empresa era feminino. Eu patrocinava time pra ajudar, dava cota, pagava mensalidade. Eu era esse cara. Pra fazer, através do esporte, inclusive, tentar mudar a vida das pessoas. Então não tinha nada que patrocinar time com uma empresa feminina, mas eu fazia. Então eu tinha um nome muito forte nesse clube, né? É clube de piscina, tá, galera? Enfim, clube normal. E eu lembro como se fosse hoje também. Eu peguei, escrevi uma mensagem, chorando, Nicolas. Chorando de um jeito que é só a gente e Deus no quarto mesmo, você sabe como que é. E aí eu coloquei essa mensagem. Pessoal, como alguns já conhecem a minha história, minha empresa deu errado. Eu abri uma hamburgueria nesse meio do caminho também, na época da pandemia. Delivery e tudo. Só que ela não tava sendo suficiente pra mim. Pra pagar esse tanto de gente me cobrando, principalmente, todos os dias. Então, eu mandei uma mensagem no grupo, inclusive no grupo do clube, no grupo dos amigos, no grupo onde o William era referência. Falando o seguinte, pessoal, você sabe que a minha empresa deu errado e tudo. Eu tô recomeçando. Então, se alguém tiver qualquer coisa pra trabalho, eu tô aceitando. Imagina o cara que pagava cota pros outros, pagava mensalidade, dava geladeira pra uma mãe de um amigo, mandar uma mensagem dessa falando, olha, eu tô aceitando qualquer coisa que me permita, inclusive, conciliar com a hamburgueria à noite. Mandei essa mensagem chorando e esperei. Deu 2 minutos, um amigo meu, que trabalhava na Stone, máquina de cartão, me mandou uma mensagem falando o seguinte, cara, a Stone ela tá contratando, você é super perfil e tal, vou pedir pro pessoal do RH entrar em contato com você. Beleza. Deu meia hora, 40 minutos, o pessoal do RH entrou em contato comigo. E aí, pra resumir, eu entrei na Stone. E aí eu comecei a trabalhar na Stone de manhã e de tarde, na hamburgueria à noite. Só que eu nunca consegui fazer as coisas pela metade. Isso é importante também, cara. Tudo que você fizer, faça por inteiro. Né? Se dedique, porque realmente, quando você consegue trabalhar por inteiro, você consegue fazer o extra. E o que separa o extraordinário do ordinário é só o extra. E o ordinário não é xingamento, tá? O ordinário é fazer sempre a mesma coisa. Então o que separa o extraordinário do ordinário é o extra. Então eu quis fazer o extra na Stone. E aí eu fechei a hamburgueria e me empenhei 100% na Stone. Então eu trabalhei durante 1 ano na Stone e durante esse 1 ano eu performei entre os 5% melhores agentes de venda do Brasil. Isso é numa cidade de 220 mil habitantes, competindo com Brasília, Rio de Janeiro, Campo Grande, Porto Alegre, com o Brasil inteiro, capitais mesmo. E eu performei entre os 5% melhores agentes do Brasil na Stone. E isso foi visto por uma multinacional, inclusive, a Emiv, que é onde eu tô hoje. Então a Emiv me convidou para conhecer o modelo de negócio da Emiv. E aí, primeiramente, eu entrei lá, como eu sempre fui adepto a network, então eu entrei lá para saber o que era a Emiv, né? Eu sempre fui de ouvir, por mais que eu tava muito feliz
onde eu estava. Então, eu vou entender o que tá acontecendo. E fui lá para um café, para uma conversa comum. E até que eles me convidaram para um dia que ele realmente mostra um modelo de negócio. E aí, beleza, fui para esse dia. E aí minha cabeça virou do avesso lá nesse dia. Porque eu comecei a entender que vendedor de alta performance, ele não pode nadar em piscina. E realmente, o CLT, não que seja errado, tá, gente? Tem pessoas que têm esse momento e tudo, é importante. Mas o CLT, ele é uma piscina com borda. Você pode ter uma piscina ali mais funda, uma piscina mais rasa, mas ela tem borda, ela tem limites. E um vendedor de alta performance, ele merece nadar em um mar. E assim foi comigo. Então eu vi que a EMIV seria eu nadar em um mar. E aí, beleza. Entendi como que era o modelo de negócio e cheguei em casa. Só que eu já cheguei em casa falando o seguinte, minha mãe vai ser contra. Lógico que ela vai ser contra. O filho dela, coitado, acabou com a vida da família. E tudo que eu pensava em montar junto com a hamburgueria, minha mãe falava não. Inclusive foi ideia dela ir pro CLT. Uma segurança, tadinha dela, morrendo de medo. Sim, a pessoa que passa por essa dificuldade, ela tá fica... louco? Ela fica atimbada, ela fala, não, vamos acertar os prumos aqui, vamos deixar tudo redondinho, vamos largar a mão de fazer loucura. Exatamente. Largar a mão de se aventurar. Porque a pessoa, ela perde esse tesão. Ela, cara, é complicado. Eu entendo ela. E aí, eu levei a história pra minha mãe. Só que eu já levei descrente, assim, falando, não vai dar certo. Porque de todas as histórias Ela que não vai falar não pra mim. Ela vai falar não pra mim. De todas as histórias que eu levei, essa era a mais louca de todas. E aí, na hora que eu cheguei e contei a história pra minha mãe, ela simplesmente falou, ué, isso aí nós podemos pensar. Eu, quê? Como assim, mãe? Ela, achei legal esse modelo de negócio aí. Falei, ué, então beleza. Só que temos um problema, William. Nós não temos 20 mil. Pra entrar na EMIV, tinha que ter 20 mil reais pra você comprar uma franquia. Comprar uma franquia, 20 é um mil investimento, reais. exatamente. Então, ó, tá fácil, né? Nós não temos 20 mil. Vamos deixar isso pra lá. Eu falei, vamos deixar isso pra lá. E aí eu entrei no mesmo quarto que eu pensei em... Nesse mesmo quarto que eu pensei em desistir. Nesse mesmo quarto que eu sempre falava com Deus e falei, Deus, eu prometi pro Senhor que se por acaso aparecesse qualquer coisa na minha vida, eu não ia fazer mais com as próprias mãos do William. Eu ia sempre colocar no leme do meu barco. E assim foi. Fiz a oração pra ele, ó, pai, esse negócio tá queimando meu coração como algo legal, mas eu tenho que entender que é do Senhor. Então entregue em suas mãos, eu não tenho os 20 mil, não vou fazer uma loucura, pegar emprestado, ou qualquer coisa do tipo. Vai ter que cair do céu, literalmente. Que aí eu vou entender que é do Senhor. E assim foi, amém, amém, dormi, deitei, acordei no dia seguinte, com o mesmo empenho que eu sempre tive na Stone, trabalhando. Na hora do almoço, meu telefone toca. Minha mãe me ligando, falando o seguinte, meu filho, eu fiquei pensando naquilo e tal, e eu liguei pros donos da loja que eu trabalho. Minha mãe ganha um baita de um salário de 10 mil reais, fora da curva pra, sei lá, 90% da população brasileira. Sim. E ela não pegou o 13º, isso era julho. Ela não tinha pegado o 13º do ano anterior. Porque os donos perguntavam se ela tava precisando muito. E eles queriam dar um up na loja, ela entendeu, não tava precisando e não pegou. E só que agora ela precisava. E ela ligou pra eles falando, olha, vocês conseguiriam me pagar esse 13º e tal? E eles, Érica, claro, inclusive em gratidão ao que você fez, nós vamos adiantar também esses 6 meses que você já trabalhou, julho. Então minha mãe tinha na mão 15 mil reais pra me ajudar. E ela me ligou, filho, consegui 15 mil. Nossa. E aí eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Não brinca com o meu sentimento, não. E aí eu falei, mas eu tava igual louco na rua, Nicolas. Eu olhei pro céu e falei, ó, Deus, seguinte, e com autoridade. A gente tem que conversar igual íntimo, né? Nós somos íntimos, exatamente. E eu conversei assim, falei, ó, Deus, seguinte, eu falei 20 mil, não falei 15, tá? Então, eu vou entender que é só minha mãe querendo me ajudar. Não vou entender que é nada do Senhor e descansei, Nicolas. Faltava só 5. Eu poderia ter feito uma loucura, pegar emprestado, aquela coisa. Eu descansei. Só que eu fui pro processo da EMIV. E ele não é um processo de tipo, tem 20 mil, compra. E aí tem todo um processo de conhecer todos os departamentos da empresa. E eu fui fazendo tudo. Até a parte final. Entrevista final com os executivos, diretores. Cara, eu tava com o diretor da uma multinacional comigo. E eu não tinha o dinheiro. Mas eu fui na fé. E aí eu cheguei lá, fiz a reunião e tudo mais. E aí teve um momento que ele falou, cara, beleza, gostamos de você e tudo, mas e aí, como que você pagaria? Eu falei, não sei. Quê? Você não tinha nem ter chegado aqui agora, então. Como é que você faz eu perder meu tempo e tudo? Nossa. O cara ficou louco comigo. E aí, ele fala desse jeito, você pode dar 2 minutinhos de licença da sala, por favor? Cara, na hora que ele falou isso, eu saí da sala, a sala era de vidro, eu vendo eles conversando lá dentro.
E eu vendo tudo que tava acontecendo, menos ouvindo, né? Uhum. E hoje eles me contaram o que eles conversaram, mas na época eu falei, cara, estão me xingando, estão acabando comigo, vão me escorraçar daqui de dentro. Mas aí foi falado o seguinte, cara, esse menino aí é muito bom, só que ele tá meio perdido. Eu posso dar um choque de realidade nele? Vocês me permitem? Que eram os donos do escritório de Divinópolis, né? Uhum. Aí eles permitiram. Na hora que eu entrei na sala, eles falaram o seguinte, olha, nós já erramos muito aqui em Divinópolis, nós não podemos errar mais. Você é esse cara que você tá falando que você é mesmo? Aí eu peguei e falei assim, ó, seguinte, se vocês não quiserem ter o número 1 do Brasil em vendas aqui em Divinópolis, vocês podem falar que eu vou embora. Agora, se vocês quiserem o número 1 de vendas do Brasil aqui em Divinópolis, o dinheiro não é problema não, você pode ficar tranquilo. Meti essa, Nicolas, sem saber onde eu pegava o dinheiro e sem saber que eu ia ser o número 1 do Brasil. Falei isso, e ele falou assim, então se você realmente é esse cara, eu te dou até dia tal pra você conseguir o dinheiro. Eu falei, beleza. Não demorei nem 2 segundos pra falar beleza. E saí da sala pisando firme. Mas isso aí, quando você coloca Deus, como você disse, no leme do seu barco ali, ele mesmo te revestiu de autoridade. Exatamente. Porque você tinha autoridade pra falar com Deus, que ia ser das mãos deles que ia vir o resultado pra você, porque você não ia falar pra um simples diretor de uma empresa. Exatamente, ali. pensei desse jeito. Por mais que seja uma multinacional, e perto de Deus ele é Tipo, simples. quem é você? É um ser humano, exatamente. E aí eu saí de lá, tipo, ó, se for pra ser, Deus vai colocar, ué. Pronto. E beleza, e pronto. E aí, beleza. Continuei trabalhando, normal. Só que o dia foi dando, Nicolas, o dia do checkmate ali, né? E eu, vai acontecer. E aí, beleza, faltando na véspera do dia do negócio. Eu chego em casa, isso é forte, viu? Eu chego em casa e tem uma cartinha lá em cima da mesa, onde eu almoçava todos os dias. É uma cartinha do Banco Bradesco. Falei, cara, mais uma cobrança do Banco Bradesco, igual todas as outras que já vieram na minha vida. Eu vou abrir porque é minha função fazer isso, mas é isso. Pra ver qual que é. Ver qual que é. E aí, beleza, na hora que eu abro a carta, Nicolas, cara, eu não consegui nem almoçar. Tava escrita nela assim, ó. Vocês lembram que faltava 5 mil reais, né? Tava escrito assim na carta. Caro senhor William Molina, você foi sorteado por sorteios de cotas canceladas. Resumindo, eu fiz um consórcio quando eu era empresário e eu tava pagando esse consórcio. Só que eu não consegui pagar, então assim, cancelou minha cota. E eu fui sorteado por sorteios de cotas canceladas. Favor vir aqui no Banco Bradesco e resgatar o seu prêmio. Valor do prêmio, 6.200 e alguma coisa. Cara, eu falei, não tem condição, isso é mentira, é pegadinha. Eu peguei a carta, ela tá aqui, eu até trouxe a carta hoje. Ela tá aqui a carta. E eu fui, cara, eu emociono pra falar isso. Eu fui no banco e aí, cara, tinha lá os 6.200 e poucos reais lá, eu consegui juntar os 20 mil reais e entrei na EMIV. E, cara, minha vida, desde então, eu falei, cara, o que Deus pode fazer na sua vida quando você primeiramente permite e quando você confia que se é dele, vai acontecer pra você. É forte, hein, gente? E tava escrito, cara, eu tive os 20 mil e eu tive mais 1.000 e pouco pra abrir o CNPJ. Foi a conta. 1.000 e pouco pra abrir o CNPJ, pra pagar um certificado digital. Cara, foi a conta. Certinho. E aí aconteceu tudo que eu falei pro diretor. E você queria só os 20, hein? Queria só os 20. Ele me deu mais. É isso aí. Exatamente. Quando Deus quer te abençoar, meu querido, primeiramente você tem que estar preparado e confiar. Quando você confia, quando você entrega realmente a Deus os seus propósitos, as suas vontades e deixar Ele agir da maneira dele, primeiramente o excesso de confiança que você tem é maravilhoso. Porque a maioria das vezes, nós que somos empreendedores, somos empresários, que somos vendedores, quando você acha que você é bom demais, a gente tenta fazer com nossas próprias forças. Tenta fazer com o nosso próprio... Não, eu vou dar um jeito. E às vezes você não precisa dar esse jeito. Quem vai dar esse jeito pra você é o seu Salvador. É aquele que entregou tudo pra ti. É aquele que vai fazer por você. E Deus, ele gosta de mimar aquele que ele sabe que ama ele. Então, quando você entrega realmente, de fato, o seu propósito de vida nas mãos de Deus, as coisas acontecem da melhor maneira possível. E foi fácil, William, começar? Não. Por mais que você tenha conseguido, que Deus te abrilhantou, foi fácil? Nunca. E nem vai ser, né, Nicolas? A gente sabe que o caminho, ele não é mais fácil. Ele não é mais fácil. Ele fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso não significa que o vinde a mim vai ser fácil, vai ser tranquilo, mas que ele vai te aliviar. E o fardo vai ficar mais leve. Eu costumo dizer que
Nós aprendemos na igreja, já falei isso aqui em outros episódios, que o mundo ele jaz do maligno, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Independente da sua situação financeira, do seu relacionamento, da sua saúde, quando você coloca Deus, ele não te desabona das dificuldades, mas ele te faz passar por elas com mais facilidade. E não é só passar com facilidade, mas você aprende também. Porque é quase impossível, gente, você crescer sem ter passado na dificuldade. Porque a dificuldade, ela te ensina. Ela consegue te elevar o nível. Eu acredito que cada dificuldade que eu passei, que você passou, William, ela te fortaleceu. Ela te fez mais forte para vencer outras dificuldades e assim você sucessivamente crescer mais e mais. Crescer em Deus, crescer profissionalmente, crescer no seu relacionamento. Cara, não tem um casal que briga e depois não fica mais forte depois disso, cara. Né? Se você conseguir passar por isso, com Deus no negócio, você se torna mais forte. Ô, William, e qual dica, cara? A gente sabe que você tipo, é um vendedor nato, você tem uma história linda, né? Pode compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai trazer muita relevância para as pessoas que nos assistem. Mas, cara, trazendo um pouco pro corporativo, né? Para poder aproveitar um pouco dessa expertise que você tem. O empreendedor que está começando agora, ou o empreendedor que está passando uma dificuldade, ou aquela pessoa que às vezes não empreende em nada, mas ela tem muita vontade. Quais são as dicas que o William Molina, com essa experiência, com a história de vida, você daria para essa pessoa para ela poder ter um resultado exponencial, para ela conseguir poder vender o produto dela? Porque eu falo que tudo é venda, né? Se você é médico, você tem que vender o teu tempo e você tem que vender também a sua especialização. Se você é engenheiro, você também tem que vender o seu projeto. Eu acho que toda especialização, você vai ter que trabalhar com a venda. Eu acho que a pessoa, independente no que ela se forme, se ela for um bom vendedor, ela vai ter o resultado. O que você tem de dica para dar para essas pessoas que nos assistem aí, William? Olha, inclusive você pode começar do jeito que você está. Isso é importante, tá? A gente fica postergando uma decisão que ela precisa ser tomada. Então você pode começar do jeito que você está. E o legal, cara, é você ser único. O que é ser único? Existe algo por trás de quem tá aí nos assistindo que é só seu. É seu. E existe uma infinidade de pessoas que vão se identificar com isso que é exclusivo e único seu. O que você faz? Você cria uma marca. Esse criar uma marca não é criar uma marca de roupa, por exemplo. É uma identidade sua. Você cria uma marca, algo que seja seu. Automaticamente pessoas vão se familiarizar com isso. Então você vai criar uma comunidade e essas pessoas irão abraçar a sua causa, irão defender a sua causa, consequentemente irão ser seus clientes. Agora, se você só pensar em abrir um negócio, ser o mais barato ou, teoricamente, fazer o que todo mundo está fazendo, você vai ser só mais um em meio à multidão, brigando inclusive para preço. E ninguém trabalha para ser o mais barato, trabalha para ser o melhor. E para ser o melhor, você tem que ser único. Tem que ter um diferencial em comprar só do seu CPF, não um diferencial do seu CNPJ. Ter um bom produto ou ter um bom serviço virou algo, assim, obrigação. Agora, o que você entrega, o seu CPF entrega de único, é o que vai te diferenciar dos demais. Rapaz, pega essa insight aí, pessoal. Se você conseguir entender o que ele falou, isso aqui dá um livro, gente. Isso aqui dá um livro. Então, basicamente, cara, até eu vou voltar o vídeo aqui, vou anotar isso aí. Ô, presbítero, como o menino disse lá, você repete isso aí pro pessoal ver, ou você volta o vídeo aí simplesmente, vai dar um corte legal isso aqui. Galera, tudo que você faz com muito empenho, né, que você tem dedicação, que você se torna único, realmente, na verdade, o único ele vai ser o que vai fazer o diferencial para você. O único se torna o diferente, e o diferente te traz resultado. William Molina, muito obrigado pela sua participação, tá? Ainda eu quero que você faça uma conclusão aqui. Você já deu uma dica aí para quem está começando a empreender ou para quem já empreende e não está tendo resultado. Mas eu quero que você faça assim a sua conclusão para deixar uma mensagem de ânimo mesmo. Para essa pessoa que passa uma dificuldade, o que você pode ensinar para nós, não para diminuir a nossa chance de erro,
Entendeu? O que o William Molina fala assim, cara, eu acho que você tem que fazer isso, aquilo, que você vai diminuir a sua margem de erro. Você vai ser mais assertivo nas suas decisões, você vai ser mais assertivo na hora de fazer um negócio, você vai ser mais assertivo na hora de começar um negócio. O que o William Molina pode explanar pra gente como uma conclusão de tudo que você falou aqui? Você contou a sua história, você contou as suas perdas, as suas dificuldades, você contou as suas histórias de desbravar mesmo, tipo assim, de sair de uma dificuldade, de uma situação assim perturbadora e ter resultados exponenciais na sua vida em outro segmento. Você saiu da venda direta para o consumidor ali para ser lojista, de lojista você foi para hamburgueria, de hamburgueria você foi atender o mercado de transações bancárias e depois agora no ramo de segurança eletrônica. Foram ramos totalmente diferentes, mas sempre com a expertise da venda para o negócio, né? Eu acho que isso aí é fundamental, você ter essa expertise de venda. Mas o que você poderia concluir para a gente de uma maneira geral, assim, para a pessoa realmente ter um resultado abençoador? Primeiramente, ter fé, cara, no que Deus colocou no seu coração. Se você não assistiu esse podcast inteiro, volta. Porque eu falo o seguinte nele. A todo momento eu não tinha o dinheiro para entrar nesse negócio. Então eu tive fé que se esse negócio ele é de Deus, ele vai dar certo. Então, entenda isso dentro de você, primeiramente. E é tão legal, ô Nicolas, que lembra que eu falei pro diretor que eu ia ser número 1 do Brasil? Sim. E realmente eu fui número 1 do Brasil de vendas na EMIV. Realmente eu consegui o dinheiro que eu falei pra ele que eu iria conseguir. E realmente agora eu tô em Campo Grande, não mais como franqueado, mas como master franqueado. E o meu escritório de Campo Grande também é o número 1 do Brasil. Então, assim, eu tive fé nisso. Eu acreditei que isso ia acontecer e pus o leme na mão de Deus. E uma coisa importante, eu fui dono de loja, dono de hamburgueria, fui funcionário também. Só que eu acredito fortemente, cara, que ninguém consegue parar aquele cara que tem fé e não aceita o não como resposta. Aquele cara que não aceita o não como resposta, se é algo que tá queimando no seu coração e que é de Deus pra sua vida, ninguém consegue te parar. Juntando essas duas coisas, não dá. Pode dar errado ali, dar errado aqui, mas o final a gente já sabe. Ele venceu o mundo, ele não vai vencer a sua história. Ele não vai vencer a minha. É forte, gente. Vou pegar um insight aqui só porque eu acho interessante essa questão. Você disse que trabalhou como funcionário, como CLT. Uma pergunta, você teve resultado lá? Tive. Você fazia a mesma coisa que todo mundo fazia? Não, cara. Vou voltar. Essa frase é forte. O que separa o ordinário do extraordinário é o extra. Então eu nunca trabalhei fazendo o que os outros estavam fazendo. Eu sempre quis fazer o melhor. Isso não tá errado, tá, pessoal? É fazer o seu melhor sem passar por cima de ninguém. Fazer o seu melhor, ser melhor que você no dia seguinte. Não ser melhor que ninguém. Porque automaticamente, quando você faz isso, você é visto. Você se torna único. Sim. E aí, automaticamente, o seu sobrenome vira o que você trabalha. Na época da maquininha de cartão, era o William da Stone. Da época da segurança eletrônica, o William da EMIV. Na época agora que eu tô no digital, o William, que fala lenda viva das vendas. High ticket. Exatamente, cara. Você vai criando uma identidade. Exatamente. Sempre fazendo o seu melhor e fazendo o extra. Isso é maravilhoso. Fazendo o seu melhor, fazendo o extra. Eu aprendi que quando você faz mais do que você é pago para fazer, é aí que o ordinário vira o extraordinário. Exatamente. Então isso é maravilhoso, cara. Então assim, independente de onde você esteja, a situação que você vive, se é CLT, se é diária, se é freelance, se é contratado, se é concursado, galera, quando você faz mais, você é visto. Então automaticamente, quando você tem a mentalidade que independente de onde você esteja, você fazer mais do que você é pago para fazer, você com certeza vai atingir outro patamar. Você vai sair dessa realidade que você vive e vai para uma realidade melhor com Deus no negócio. E outra coisa importante, quando você ganha, cara, o mérito não é seu. Claro. Então é justo que o sacrifício também seja. Exatamente. Então você tem que pagar o preço. Simples assim. Então, pessoal, ó, top das galáxias aqui, um podcast maravilhoso. O William aqui, ele realmente trouxe muitos ensinamentos que eu tenho certeza que vai abençoar o seu negócio. E ó,
Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Transborde isso na vida de outras pessoas também. Porque através de você que está vendo esse vídeo aí, você pode abençoar uma vida. Com essa história inspiradora, com uma história de muita dificuldade, mas que lá na frente você saia vencedor. E ó, tenha muito forte isso na sua cabeça. Independente da dificuldade que você esteja vivendo hoje, mentaliza que isso é passageiro. Que isso vai passar e você vai vencer a situação e lá na frente você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É muito vantajoso você passar essa dificuldade. Essa dificuldade só vai te deixar mais forte e lá na frente você vai entender o porquê você passou isso. Eu tenho certeza que hoje passa um filme na vida aqui do William, ele começa a pensar em tudo que ele já passou, e ele fala, cara, isso só me fez mais forte. Mas é por que eu entendi isso tudo? Porque eu sei como que a história vai terminar. Então é bem legal, vai parecer aquelas frases clichê. Mas, cara, quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Vira um negócio de outro planeta, tipo, nossa, que barulhada, que tumulto, pedreiro toda hora. Mas, cara, quem tá visualizando a casa pronta, suporta isso. Exatamente. Quem não tá, não suporta. Eu costumo dizer, essa mesma linhagem de pensamento que você teve, que quando você tem um objetivo, você começa a amar o processo. Exatamente. Então é basicamente isso. Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado. Compartilhe com todo mundo aí. Esse aqui é o 6º episódio do Abençoando Negócios. O maior intuito do nosso canal aqui é abençoar vidas. O slogan é transbordando e aprendendo. Como eu gosto de dizer isso aqui sempre, William. Eu me via no momento da minha vida estagnado, parado, travado. E eu senti uma sede muito grande de buscar conhecimento. Porque como já disseram em outros episódios aqui, o conhecimento, ele faz você alavancar, ele faz você crescer. Então, por que não buscar o conhecimento? E automaticamente transbordar também para a vida de outras pessoas. Então, cara, eu acredito fielmente que você somou muito hoje pro meu conhecimento mesmo, pra minha vida, pro meu dia a dia, pro meu negócio, pra minha família, pro meu relacionamento. Eu pretendo não passar nenhuma dessas dificuldades que você passou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mundo tem suas guerras, gente. Eu tenho as minhas, meus boletos vêm todo dia aí. Todo mundo tem suas guerras. Mas, cara, isso aqui é forte demais, é pesado demais. Pô, você perder um ente querido, né? Você ter um patrimônio gigantesco, que você, no outro dia, ter dívidas. Meu Deus do céu, misericórdia, tá amarrado, em nome de Jesus, Deus. Mas, gente, é gratificante, porque hoje o cara tá aqui, tá bem, tá casado, tá construindo a família dele, tá com o negócio dele vento e polpa, tá investindo em outras coisas, e isso é maravilhoso. William, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua visita. Que Deus possa te alavancar, te trazer resultados assim a 100 por 1 mesmo. Que nem nos seus maiores sonhos você já imaginou que Deus possa te entregar. Amém, irmão. Obrigado demais, viu? Tamo Parabéns junto, pela gente. iniciativa e muito obrigado. Valeu, galera. Deus abençoe e até o próximo vídeo.